De Deus em Lucas 24, 49 em diante. Esse texto a gente tem meditado nele desde a primeira quarta-feira. E são 7 semanas, hoje é a quarta semana de busca de avivamento. E essas 7 semanas vão terminar com um congresso de avivamento com o apóstolo Davi, nos dias 15, 16 e 17 de maio, 3 noites, quinta, sexta e sábado de maio. E vai ser tremendo. Então, Lucas 24, de 49 até o final desse texto, diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até o finalzinho do capítulo. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que o Espírito Santo nos dê o sentido e a mensagem desse texto, nessa quarta semana de busca de avivamento. E nós estamos muito felizes por estarmos aqui buscando avivamento, e quando ele acontecer, nós vamos ser mais ou menos como foi no avivamento na Rua Azusa, lá em Los Angeles, quando lá do estacionamento o povo já caía na unção. E será tremendo, porque você não vai precisar nem convidar muita gente para vir para a igreja, porque eles vão vir. Onde é que é aquela igreja que está descendo o fogo de Deus? E as pessoas vão vir, e pessoas serão salvas, curadas, abençoadas. Por isso nós estamos buscando o avivamento. Nós não precisamos competir com igrejas pelo tamanho delas, ou pela quantidade de entradas financeiras, ou o pastor ser famoso na internet, ou se ninguém conhece. Não precisamos de nada disso. Nós só precisamos do fogo do Espírito Santo. Quem crê nisso? A primeira quarta-feira nós falamos do ficar. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O ficar é permaneça, não desista. Não creia nas mentiras do diabo. Fique onde Deus manda você ficar, na presença dele. Amém? Foi a primeira quarta-feira. Das 7 semanas, a primeira é essa. Eu tenho que ficar, não importa os anos. Não importa se é com 80 anos que vai acontecer um rompimento espiritual, como foi com Moisés. Não importa se é depois que quase estava desistindo, como foi Gideão. Não importa o momento, mas fique. Foi a primeira quarta-feira. A segunda quarta-feira foi o poder. Até que do alto já é vestido de poder. O poder de Deus está disponível. Foi o que o Espírito Santo falou. O poder de Deus está disponível para todos nós. O poder para curar, o poder para salvar, o poder para abençoar. O poder de Deus está aí, disponível ainda hoje, para muitas maravilhas acontecer. Eu preciso permanecer, ficar na posição e entender e crer que o poder de Deus está aí, disponível para curar corpo, alma, espírito, finanças. Foi o que Deus nos falou. E a terceira semana, que foi quarta-feira, nós falamos sobre o dom da revelação, que Efésios, nesse texto, capítulo 1, versículos 18, especialmente o 18, iluminados os olhos do vosso entendimento. E nós falamos que a revelação, o entendimento do que Deus tem, qual a riqueza da glória, qual as riquezas da glória dos santos, qual é a sobreexcelente grandeza do poder. Tudo isso aí tem que ser revelado. Então, ficar na posição, crer no poder e receber a revelação, o que Deus tem para nós, entender a palavra rema. Então, vimos isso, são fundamentais. Mas hoje nós temos que dar um quarto passo. E o texto diz que quando estes homens estavam, primeiro, ficai, eles foram para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O poder do Senhor está ali. E eles foram ali recebendo aquela palavra rema do Senhor com muito júbilo. Agora temos que dar o quarto passo em busca do avivamento. E o quarto passo em busca do avivamento é realmente podermos sentir, é realmente termos a realidade de Deus em nós. E isso tem que acontecer conosco. Somos pessoas.
somos pessoas comuns e Deus, esse poder que está disponível é para mim, é para você. Essa palavra rema, quando chega, tem que haver um despertamento, tem que haver uma mudança em nossas vidas. E eles saíram para Jerusalém, cheios de alegria, e eles receberam algumas bênçãos. Eles viram que Deus era real, mesmo antes do poder que já estava disponível chegar até eles. Eles permaneceram em Jerusalém, eles esperavam o poder, porque eles creram no poder, e eles receberam uma palavra rema, mas eles já, como quarto passo, já tinham que sentir a realidade de Deus. Quem crê que Deus é real, a vida vai mudar, não importa a situação em que estejamos vivendo, o processo que estejamos passando, Deus é real, não importa. Não importa se o sol não está brilhando, não importa se as lutas estão crescendo, não importa se sintomas de doenças ou situações adversas sejam reais, não importa, você já sabe que Deus é real. E eu já preguei isso aqui, que eu vou falar hoje, pelo Espírito Santo, já preguei aqui sobre os 5 sentidos espirituais. Nós todos temos 5 sentidos, nosso corpo e alma interagem com os 5 sentidos, que é visão, audição, olfato, tato e paladar. Todos nós temos tudo isso, e isso tudo não é da alma e do corpo, a interação da alma e do corpo, porque é por isso que somos uma alma, interagimos com as juntas e as medulas do nosso corpo, que juntas são órgãos de movimento, medulas são órgãos de sensações, e nisso nós temos, Deus fez em nós, em alma e corpo, 5 sentidos. Nós temos a visão, e só sabe como é importante a visão quem perde. Hoje, né, os jovens podem não dar muito valor e fazer de qualquer jeito, ficarem aí horas nas telas dos celulares, sem nenhuma proteção, mas depois vão sentir falta. E eu não estou profetizando, não, estou dizendo que a gente gasta muito, e o que gasta muito depois vai fazer falta, né? Se gastar da forma errada. Então, só sabe a importância da visão quem está perdendo ela. É um órgão muito importante, é a visão. A audição é muito importante. Então, também só sabe como é importante a audição quem está perdendo ela. A audição é de suma importância em nossas vidas. Ouvir, né? Quando você ouve alguém, o quê? Alguém que está perdendo a audição, a pessoa tem que gritar para você entender, e às vezes nós não damos conta de como é importante a audição, e é um órgão muito importante. O olfato, sentir o cheiro, imagina você e eu sentirmos cheiro, muito importante, o olfato, que anda junto com todos os outros órgãos, como por exemplo com o paladar, com o gosto, sentir o gosto. Eu já contei para vocês um homem de uma igreja aqui em Santo André, que em um acidente de carro, ele perdeu, nessa parte aí que o cérebro comanda, ele perdeu o olfato e o paladar, e ele ficou em depressão, e morreu de depressão, porque ele não aceitava aquilo, ele não sentia gosto e não sentia cheiro. Então, ele foi definhando que ele não queria mais viver. Era de igreja, mas ele resolveu não querer mais viver, porque perdeu o olfato e o paladar. Não sei como foi que isso aconteceu, mas foi num acidente, e ele definhou, porque é muito importante isso. E por fim o tato, tocar, você poder tocar, e é muito importante. Nós temos 5 sentidos, e hoje eu quero meditar com vocês nessa busca do avivamento. Nós precisamos buscar o que Deus quer para nós, de quebrar da nossa vida espiritual essa escravidão de que parece que nós somos crentes, mas parece que nós somos cegos, surdos, não sentimos cheiro de nada do mundo espiritual, não temos gosto pelas coisas de Deus e não temos o toque, não sentimos a presença. E o quarto passo para o avivamento é termos reativados em nós, através de uma palavra rema, os 5 sentidos espirituais. Assim como nós temos visão física, é necessário que nós comecemos a ter visão espiritual, porque a gente acha que só quem tem visão espiritual é alguns irmãos privilegiados, alguns irmãos que têm o privilégio de ter alguma visão de anjos, ou
alguma visão do mundo espiritual, e aí a gente se contenta em ser cego. Não vejo nada, né? Não sinto nada no mundo espiritual. E nós temos que buscar isso da nossa vida. Mas o texto diz que eles saíram dali com a palavra rema, que é o terceiro passo. Primeiro eles tinham que ficar, crer no poder e sair dali com a palavra rema, que ele se tornou rema na vida deles. E eles saíram dali regozijando, alegres, muito felizes. Quando Deus vai romper, os 5 sentidos espirituais vão acontecer conosco, a primeira coisa que Deus vai romper conosco é essa vida de amargura que muitas vezes nós temos. Tem muitos crentes amargos, e a palavra de Deus nos diz que a amargura é comparada ao câncer. E quem já viu alguém canceroso sabe como é muito terrível essa enfermidade, especialmente aquele que o médico diz, já tomou o corpo inteiro, não tem mais jeito, vai tirar esse órgão aqui, mas já está enraizado. O texto de Hebreus fala, não deixem que nenhuma raiz, e a palavra raiz ali uma raiz é como câncer, não deixem que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração e com ela contamine os outros. É como um câncer. Então, aquele povo saiu dali feliz, alegre. Nós temos que ser pessoas mais felizes. Qualquer coisa, você olha assim, e nós temos que começar a perceber que nós temos, às vezes, o nosso semblante já é duro. Você sabe aquela pessoa que tem a cara para baixo, o rosto para baixo, o semblante caído, como o semblante de Caim. E Deus falou com Caim, por que está descaído o teu semblante? Há crianças que não sorriem, há crianças que já são duras assim, e ela vai crescer, vai continuar assim, se não houver uma transformação. Então, quando nós damos o terceiro passo, que é a palavra rema, que é iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais as riquezas da glória dos santos, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder que opera em nós. Quando nós sabemos, conhecemos, Efésios 1, 18 e 19, quando nós conhecemos e damos o terceiro passo, primeiro ficamos na posição, não importa o tempo que precisar for ficar, cremos no poder de Deus que está disponível para nós, e recebemos uma palavra rema, então o que acontece é o quarto passo, são os 5 sentidos vão ser despertados. Por quê? Eu quero dizer que semana que vem, a 5ª semana, é sobre os dons. A 5ª semana, na vigília, é a vigília dos dons, e assim, é tudo Deus, o Espírito Santo está conectando. Como o Espírito Santo, para que aquele povo tinha que ficar? Porque Deus tinha que ter um rompimento na vida deles. Jesus não podia dizer, vocês já estão aqui mesmo, já vamos dar logo agora, vamos aproveitar aqui a reunião e vamos já, Espírito Santo, vem logo, pá. Não, você não está preparado. Como que o Espírito Santo, por exemplo, vai dar o dom de cura para alguém que não ama ninguém? Queridos, uma pessoa com dom de cura pode ser acordada 2 horas da manhã para orar para alguém. Mas uma pessoa que não ama, dizer, eu vou acordar 2 horas da manhã para orar para ninguém, não. Por que Deus vai te dar um dom de cura, se você não gosta das pessoas? Então, o quarto passo é antes da 5ª semana, que é a pastora Isabel que vai ministrar. Eu vou estar em Lajedo, ela vai ministrar sobre esses dons. Não adianta falar nos dons se antes eu não tiver uma visão espiritual, uma audição espiritual, um tato espiritual, um olfato espiritual, um paladar espiritual. Nós vamos ver daqui a pouco tudo isso, como é que funciona, para todos nós, a não ser que nós tem um monte de crente surdo e cego, e que não tem olfato nem paladar. Então, antes de haver esse rompimento no mundo espiritual, e Deus ativar em nós, nessa busca de avivamento, ativar em nós os 5 sentidos no espírito, os 5 sentidos no mundo espiritual, Ele vai romper conosco essa amargura. O crente amargurado, o crente que parece que está sempre infeliz. Aí você olha para alguns crentes e diz, rapaz, esse crente ele acha que era melhor a vida dele quando estava no mundo. Tem muito crente que passa essa impressão. As pessoas olham para ele e dizem, mas volta para o mundo. Porque
você é muito infeliz sendo crente, só está aqui com medo do inferno. O crente não pode estar aqui por causa de medo do inferno, o crente não vai para o inferno. O crente tem que estar aqui porque ele ama Deus, porque vale a pena servir Jesus. Ah, mas quando eu era do mundo, aquele meu forrozinho, tinha tanta saudade daquele forró. Então volta para o forró. Já que tem tanta saudade, eu tenho saudade daquela vida, eu tenho saudade de quando eu pegava meu dinheiro, fazia tudo que eu queria com ele, e eu comprava o que eu queria, aí começa aquele nome desse pecado, minha cervejinha, tudo que não presta, o povo chama de pequenininho, né? Minha cervejinha, meu não sei o que lá, inho e inha. Então, tem uma amargura, então Deus não pode, o Espírito Santo não vai entrar num lugar desse. O Espírito Santo não vai derramar o dom, ou os dons, numa pessoa que não está disposta a ser usada por Deus. Por isso, ficar, crer no poder e receber uma palavra, rema, os 3 primeiros passos. Mas agora tem que haver um rompimento para os 5 sentidos espirituais. Para isso, o Espírito Santo vem com fogo e rompe com amargura, conflitos. Sabe aquela pessoa que está sempre em conflitos? Conflitos. Não sabe se é crente, não sabe se a Bíblia tem razão, não sabe se vira ateu, não sabe se serve Deus. Quem comigo não ajunta, espalha, Jesus falou. Eu não dou mole não, não quer, não quer. Você vê, eu batizei gente aqui que não vem mais. Não quer, vou fazer o quê? A pessoa não quer. Quem comigo não ajunta, espalha. Ah, mas não era ovelha, tem que buscar sem ovelha. É ovelha. Se fosse ovelha, já tinha recebido, já tinha aceitado o recado que fui atrás. Mas a pessoa, o mesmo Jesus que falou, vocês não querem vir a mim para terdes vida? Ele disse, você tem que vir, você tem que querer. Por que o João está aqui? Sem a Eduarda. Por quê? Quer, não é isso, João? Porque sentiu vontade, porque desejou. Ninguém foi lá forçar, eu vou lá. Então, Deus respeita isso, o desejo da pessoa. Senão você pode dar qualquer desculpa. Dá desculpa do governo, do prefeito, da falta de Uber. Queridos, esse negócio de Uber, de andar a pé ou de carro, para mim, depois que eu fui para a África, eu não dou, para mim, os caras, a mulher que andou 22 quilômetros com uma criança aqui naquele pano lá, que eu não sei o nome, 22 quilômetros, porque os homens não carregam a criança lá não, é só mulher mesmo, hein? Mulher lá sofre que só. Os homens lá não pegam um peso. A mulher, 22 quilômetros com uma criança ali. Depois que eu fui lá e vi esse negócio, digo, pronto, agora não dou mais desculpa para ninguém. Então a pessoa vem porque quer, não vem porque não quer também. Então tem que, esses conflitos, quando você, para você e eu termos esses 5 sentidos espirituais, esse conflito tem que acabar. Se Jesus é Deus, serve, se não é, porque Elias falou isso para o povo de Deus. Até quando vocês vão coxar entre 2 pensamentos? Se Baal é Deus, se vocês querem o capeta, então fique com ele. Mas se Deus é Deus, você serve a Deus. Então, ou é Deus ou é o diabo. Ou você quer Deus ou você não quer. Então, para haver esse rompimento, não só a amargura, mas tem que romper também o conflito. Eu estou em dúvida. Será que a palavra de Deus foi escrita por homens? Eu sempre digo, foi escrita por homem, porque jacaré não escreve. Então, quando alguém falou que foi escrita por homem, foi verdade, foi por homem mesmo. Moisés era homem, e foi ele que escreveu mesmo. Que eu nunca vi jacaré, nem gato, nem cachorro escrever nada. Agora, todos inspirados por Deus. Palavra de Deus infalível, maravilhosa, poderosa. Crê quem quiser. Deus não está preocupado com se o cara crê ou não crê. Ele lança a palavra, crê se quiser. No princípio criou Deus, céus e a terra. Não está perguntando se o cara é materialista, ateu, evolucionista, não quer nem saber. No princípio criou Deus, céus e a terra. Crê se você quiser. Eu sei que eu creio porque eu existo. E só existe esse copo aqui porque um vidraceiro fez. Só existe esse púlpito aqui porque um serralheiro marceneiro fez, né, Raul? Só existe essa cadeira que você está sentado ali porque alguém fez. Não existe criatura sem criador. Então pronto. Então eu não existo. Se Deus não existe, eu também não existo. Vocês também não existem. Então esse conflito tem que acabar. É ou não é? Serve o Senhor ou não serve? Mas será? Acaba com essas dúvidas. Para Deus te usar, para abrir, acaba com as dúvidas. Os jovens têm que decidir. Se vão servir os hormônios ou vão servir, eu estou falando muito nisso, porque o negócio está feio no mundo.
Os pais e os pastores estão perdendo os filhos, queridos. Falei com o apóstolo Davi, que está lá nos Estados Unidos, o negócio lá está feio. Ele foi ao congresso de pastores, ele disse, a família dos pastores, praticamente tudo acabado, especialmente com o homossexualismo. Quase praticamente todos os filhos dos pastores nessa área. Estão colhendo o que plantaram, porque só falaram em dinheiro, então estão colhendo o que plantaram. Infelizmente. Eis que o negócio está feio mesmo, mais do que a gente possa imaginar. Então tem que acabar esse conflito, ok? O conflito, para Deus te usar, como é que o Espírito Santo vai entrar em você se você tem dúvida se faz sexo com a namorada ou se guarda para o casamento? Quer dizer, o problema é seu, o hormônio é seu, faz o que você quiser. Faz o que você quiser, mas o Espírito Santo não vai estar nesse negócio, não. O hormônio é seu. Se você quer pecar e ir para o inferno, é problema meu. Meu problema é pregar a palavra. Ah, mas o pastor não entende, ele já é velho. Eu entendo, porque eu já fui novo quando era jovem. Eu já fui novo quando era jovem, você viu o que eu falei? O Espírito Santo não vai usar quem fica dando desculpa aí não, meu. O jovem, para mim, tem que ser igual o Daniel. Daniel tinha mais ou menos 14 anos quando foi, e ele resolveu não se contaminar, e pronto, ninguém tirava aquilo da cabeça dele. Eu não vou me contaminar e pronto. Não quero isso para mim, eu sou de Jesus e pronto. E ele ficou até a velhice com o Espírito Santo. Por quê? Eu estou dizendo que para ter esse quarto passo, que são os 5 sentidos espirituais, ele vem com o fogo primeiro e cancela e quebra depressão, amargura, conflitos, essas dúvidas e esses pecados que a gente quer alimentar, dando desculpa para, mas Deus vai entender, Deus vai me entender, porque meu marido me deixou, meu marido é isso, aquilo, então posso sair namorando com ele. Pode não. Se você é crente, não pode não. Não importa se seu marido lhe deixou. Você tem que ficar quietinho no seu canto e sendo uma santa mulher de Deus. E esperando Deus fazer o que quer fazer com você. Amém? Então, fazendo isso, os discípulos saíram dali, de onde eles estavam, para Jerusalém, todos felizes. E então Deus começa a fazer uma ativação nos 5 sentidos espirituais. Primeiro, visão espiritual. Todo crente tem que enxergar, porque nós estamos enxergando, dependendo do óculos ou não, a gente está enxergando aqui. E quando a gente perde a visão física, como a Cris perdeu, não foi assim que Deus, não é o propósito do Senhor. Porque Deus faz um bebê enxergando. E alguns que perdem a visão quando bebês, acontece alguma coisa, uma febre, que deu convulsão, alguma coisa muito complicada, e pode perder alguns órgãos desses sentidos. Mas o normal qual é? Termos os 5 sentidos em pleno funcionamento. E quando eles não estão funcionando, Jesus vem, cura um cego, levanta um aleijado, cura um surdo. O Senhor quer, então, em primeiro lugar, uma visão espiritual. Que nós tenhamos uma visão espiritual. E eu disse para o apóstolo Davi, o pessoal perdeu a visão espiritual lá. Falei até do capítulo hoje do livro. Perdeu. Perderam a visão, está tudo bagunçado. As famílias complicadas, as famílias de pastores. Por quê? Porque a igreja começou a semear um negócio tudo errado, um evangelho que não é evangelho. Dando desculpa para tudo que é pecado e deixando passar, coitadinho do bichinho, deixa ele fazer o que ele quer, porque é ele que quer, ele que quer. Ao invés de profetizar, de clamar, de orar, de lutar, como eu disse, como o Espírito Santo nos diz, que para cuidar de família tem que ser filho de trovão. Para ter filho crente hoje, vai ter que ser filho de trovão, senão não vai conseguir. O mundo é cruel com os nossos jovens. E lá na escola estão ouvindo um monte de coisa. Então, nós temos que ter uma visão espiritual até de demônios. Aquela constante confusão em casa, o crente, Deus vai despertando uma visão espiritual, ele vai ver anjo de um lado e demônio do outro. Aquela luta. Nós temos que ver que por trás das coisas tem demônios. Ou esse negócio acontecendo direto, está acontecendo a coisa, você perdendo a sua paz, tem demônios ali agindo. Um demônio numa área, um demônio em outra área, um demônio em outra área.
Então você começa a ter os olhos espirituais abertos e digo, opa, eu já sei como orar. O crente, Ricardo, não é um crente, não é um homem, uma pessoa natural. O homem natural diz, hoje o negócio do dia está feio, acho que eu acordei com o pé esquerdo, está dando tudo errado hoje. O crente não fala isso. Quando o crente começa a ver que está dando tudo errado, opa, tem alguma coisa que não está batendo aqui no mundo espiritual, tem algum demônio que está querendo aprontar aqui. Então você já se reveste da armadura, você enxerga pelos olhos da fé, mesmo que não estejam abertos, se você vendo aquele demônio atacando ali, você começa a enxergar espiritualmente que está acontecendo alguma coisa. E eu sempre brinco com isso, eu brinco, mas falo sério. A gente assim, ó, a barriga cresce, cabelo cai, negócio... E a moça bem bonita lá do trabalho, se interessando de você, tem alguma coisa muito errada. No mínimo, o cara tem que ser mais esperto, porque tem alguma coisa muito errada com aquela situação, não é possível. E o cara não se olhou no espelho. Se ela fosse atrás do bonitão do trabalho, mas logo de você, só pode ser demônio. Só pode ser. O cara velho, caindo aos pedaços, aquela mocinha de 20 anos atrás, tem alguma coisa muito errada. Da idade da sua filha, procurando você. Não é possível que você é tão cego assim. Então, nós temos que ter uma visão espiritual. Mas o bom é que a visão espiritual também é para as coisas boas, para ver anjos. De repente a gente vê anjos. Eu gosto de assistir o programa do Sid Roth, que é um judeu americano. Ele tem um programa chamado It's Supernatural. E ele contou a história de uma senhorinha. As velhinhas lá nos Estados Unidos, velhinhas dirigem carro com 90 anos. Elas não têm esse negócio não, elas dirigem mesmo. Mas lá elas dirigem. Aqui é mais difícil, né? É tudo automático e tal, mas elas dirigem. E não tem filho pegando no pé dos velhinhos lá não, os velhinhos lá são autônomos. A velhinha pegou o carro e foi para casa de uma filha na outra cidade, era de noitão, o pneu do carro estourou. E agora? A velhinha crente, orou naquelas ruas escuras, porque tem um monte de lugar escuro lá, né? De noite assim, parece que é filme de terror mesmo, aquele negócio. E aí, a velhinha orou, daqui a pouco chega um caminhão, tipo guincho, caminhonete, um cara grandão, dá um sorriso para ela, eu vim trocar seu pneu. Ela, poxa, só orou, aparece o cara. E aí, ela contando a história para o Sid Roth, ele pegou, ela foi, eu não sou um macaco, a mulher não sabia, não estava um macaco. Não pode deixar, ele pegou com a mão mesmo, segurou, puxou com um braço, puxou, levantou o negócio, tirou os parafusos lá, depois botou o pneu. Aí quando ela falou, obrigado, deu um sorriso, não tinha mais carro, não tinha mais gente, era um anjo. Visão espiritual, nós precisamos entender que isso é real. É maravilhoso isso. A gente tem que sair desse natural. A visão espiritual Deus vai dar. E não vai ser privilégio só de alguns poucos irmãos. Esses poucos irmãos que têm a visão aberta, não é dom de visão, não existe dom de visão. Vai procurar lá que não existe esse dom. A gente que inventa um monte de coisa, a igreja inventa um monte de coisa. Irmã tem dom de visão. É a mesma coisa que dizer que todos nós aqui temos dom de visão física. Quem tem dom de enxergar aqui? Isso você não tem dom, você enxerga. Deus fez isso, esse sentido. Então, nós enxergamos. E Deus cura. Agora, existe dom de profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que a gente mudou os nomes para dom de visão, que não tem a ver. Porque visão é algo que todo crente tem que ter. Quando você chega na igreja, você chega e diz, hoje, esse culto hoje está uma opressão. Acho que é aquela irmã, e começa, o diabo ataca. Não, está uma opressão, você tem a visão aberta, mesmo que enxerga assim alguma coisa lá no mundo espiritual, repreende-se alguma coisa do diabo. Em vez de repreender o irmão, repreende o diabo. Em vez de brigar com o irmão, briga com o diabo. A nossa luta é contra ele. Amém? Amém. Visão espiritual é maravilhoso. De repente Deus vai nos levar para lugares maravilhosos. Até arrebatamentos para o céu. Porque a visão espiritual está sendo reativada nessa busca por avivamento. Segundo, a audição. Precisamos ouvir a voz de Deus. Eu tive o privilégio de ouvir
2 vezes, 3 vezes, audivelmente. Primeiro foi o meu chamado, eu tinha 15 anos e ouvi Deus falando comigo. Eu estava cheio de ideias para fazer faculdades, eu queria estudar, eu gostava muito de estudar naquele tempo, hoje não tanto assim, mas naquele tempo eu gostava muito. E aí, eu estava caminhando nas ruas de Santo André, indo lá para a escola, Rua Tatuí, estava lá indo para a escola uma quarta-feira à noite, eu sei que é quarta porque eu matei a aula naquela noite e fui direto para o culto, porque eu estava indo para a escola. Eu estava indo para a escola, eu estudava à noite, estava indo e eu ouvi uma voz do Senhor dizendo, eu te chamo para o ministério. Ouvi audivelmente. Aí eu não tive dúvida, mudei o caminho, era lá pertinho, a igreja presbiteriana da Rua 11 de Junho, que é do lado, eu mudei só o itinerário e fui falar com o reverendo Oscar Chaves. Ouvi audivelmente o Senhor dizendo para o que estava me chamando. Mas essa audição não precisa ser só esse dia para eu contar essa história de não sei quantos mil anos atrás, quando eu tinha 15, né? Bocado de tempo, né? Né, Isabel? Casada com um velhinho agora. Isabel era criança, tinha 5 anos. Quem imaginava que eu com 15 ia casar com uma menina de 5? Isso, ninguém imaginava um negócio desse, né? É fogo, né? E aí, nós podemos ouvir a voz de Deus, ouvir outros momentos, momentos cruciais da minha vida, ouvir. Esse foi um deles. Outra vez, não preciso contar aqui, mas foi muito importante para eu ouvir, eu obedeci. Ouvi, Deus deu o comando certinho, peguei o trem, fui a outra cidade e fiz, Deus falou isso, isso, isso e pronto. Mas é importante que nós tenhamos audição espiritual. Mas ela também vem através de você ler um texto bíblico e Deus vai falar conosco. Nós não podemos ser surdos espirituais. Isso tem que ser reativado em nossa vida. Outra ativação, ainda sobre visão. Eliseu, visão aberta. Elias, visão aberta. Daniel, visão aberta. Abraão, visão aberta. Dom, visão, que não é dom, é uma ativação. E aí, audição, Pedro, Tiago, João, visão e audição. Chega lá, quem foi que falou para Pedro, Tiago e João que aqueles dois ali eram Moisés e Elias? Jesus não falou, eles sabiam, eles viram e eles ouviram. E o Pedro ainda disse, vamos arrumar 3 tendas, Jesus, uma para o Senhor, uma para o Moisés, uma para o Elias. Em vez de dizer, vamos tomar um cafezinho aqui, Elias, ô Moisés, vamos tomar um cafezinho aqui. A audição aberta, eles estavam ouvindo. O apóstolo Paulo teve um arrebatamento para o céu, e ele falou, além da visão, ele falou da audição, ele disse que ouviu palavras tão maravilhosas que ao homem não era lícito referir. E aí ele escreve aos crentes de Corinto, na cidade grega, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem revelado para aqueles que o amam. As coisas que estão preparadas lá no céu tem coisa muito mais do que já podemos ver e ouvir. E então nós temos que ter uma audição aberta, de ouvir a voz de Deus, de dizer, Deus, às vezes você acha que o pessoal que não conhece Deus, ou o crente novo, acha que acho que eu tenho um 7º sentido, né? No tempo da minha mãe no tempo da minha mãe tinha uma revista chamada 7º Sentido. Era 6º? Não, era 7º. Não, era 7º. 6º Sentido, não era 7º. A novela, tem até uma novela, 7º Sentido, tem até um negócio lá. Mas é bom, vai ver que era 6, né? Não, vai ver que era... entendi. Então eu entendo muito dessas coisas de novela, de filme. Bom, eu sei que o pessoal acha que eu estou com 6º sentido. Acho que eu não devo ir para tal lugar, não. Acho que eu não vou fazer essa viagem, não. Não é audição espiritual. Quando, lá em Lagedo, tem uma história lá, o pessoal resolveu ver um pregador famoso em Recife. Janaíus falou para mim, esse negócio de pregador famoso não entra um. Não sei se é porque eu não sou famoso, eu não gosto de um famoso. Quando o povo fala de famoso, esse pastor muito famoso, tem que pagar ingresso para ouvi-lo, já fecha o meu coração, não gosto de ir em nenhum. Nunca fui em show, nem de cantor, nem de pregador, não gosto. Aí falaram lá do Hermínio, lá do Mevan, meu coração fechou, eles tinham que ver, tinham que pagar ingresso para ver o camarada lá. Esses camaradas começam a ficar grandes demais e Jesus fica bem pequenininho. E eu não gosto. O Janaíus queria ver e tal. Aí Deus começou a falar com um monte lá, não é para ir não, dá sonho para um, sonho para outro. Mas eles foram assim mesmo, o carro bateu no meio do caminho, quase,
Aí eles tiveram que, do meio do caminho, voltar, porque Deus já tinha falado que não é para ir. Graças a Deus. Quem vê homem, o quê? A gente tem que ir lá para ouvir Deus. A igreja, essa é uma das coisas que a igreja precisa mudar. É por isso que estão colhendo essas coisas lá na América e em todo lugar. A gente idolatrou homem. Esse negócio de eu vou lá para ouvir cantor, ouvir pregador, eu não ouvi nada, eu vou ouvir Deus. Se ele for um homem ou uma mulher de Deus, a gente vai. Mas não. Ah, é o Cláudio Duarte que vem do Aramaçã, vamos lá pagar a igreja. Pago nada. Para ouvir piada, o cara contar piada, não prega do jeito que tem que pregar. Então, não vou pagar ingresso para ouvir ninguém. A Bíblia fala que culto tem que ter oferta. Ingresso não fala, não. Porque o ingresso é para show. E aí a igreja não ouve mais Deus, tem que ficar ouvindo comediante. Para poder a igreja encher, o cara tem que ser um stand-up, tem que fazer alguma coisa para o pessoal encher para ouvir a palavra. Audição espiritual, nós temos que ouvir do Senhor, amém? A gente precisa dessa audição espiritual. Mas também precisamos do olfato espiritual. Sentir cheiro, a fragrância, não fragrância, né? Fragrância, não fragrância, né? Eu acho que eu estou esquecendo o português, estou estudando inglês e esquecendo o português. O perfume, pronto. O aroma, o cheiro suave, a fragrância. Está achando estranho na minha cabeça a fragrância. Nós temos que sentir isso aí. A minha querida mãe Isabel, da minha esposa Isabel, ela tem experiências de sentir o cheiro. Ela sentiu o cheiro da rosa de Saron. Tempo muito difícil da vida dela, quase morrendo, numa gravidez do Enoque. Ela sentiu... quando o pai estava doente, isso. Estava espírito de morte entrando, ela sente o bom perfume. E ela nunca esquece, ela fala. Eu já... Audição, visão e olfato. Eu tive uma vez um cheiro espiritual. Eu estava lá em Lagedo, no Campel, tinha uns 7, 8 endemoniados. Foi naquele culto, o famoso culto que Daniel, no meio de um monte de endemoniado, pulou para um endemoniado assim e falou: pai, eu quero Nescau. Para variar um pouquinho, né? Um monte de gente endemoniada, ele pula por um assim: quero Nescau. Digo, demônio, fica quieto aí que eu vou buscar Nescau para o meu filho aqui. Foi nessa noite, foi interessante. Nunca esqueço dessas coisas. É muito interessante, esse Daniel é fogo, né? E aí, naquela noite, eu senti, e Eide sentiu, um cheiro do inferno. Parecia que o enxofre estava lá. O fedor do inferno estava naquele lugar. Olfato espiritual. Mas é importante sentirmos, imagina a gente começar a sentir, você chegar num lugar pensando que é lugar de Deus e já sente o cheiro do inferno ali. Opa! Então, não é bem aquilo. Ou então você chega num lugar e sente o aroma, aquele perfume. Você sente um perfume suave. É tão ruim o cheiro, né? Aquelas pessoas que têm o espírito de Maria Mulambo nelas, e o espírito de Maria Mulambo é um espírito que faz as pessoas não tomarem banho, não se higienizarem. Pelos poros, elas passam o mau cheiro, sejam das drogas, da bebida. Você sente ali já, fisicamente, o que já está por trás espiritualmente, aquele negócio azedo do pecado. Agora imagina você, aquela pessoa se converte, vem um perfume do Senhor. O olfato espiritual é importante. Depois vem o paladar. O paladar espiritual, nós vamos ler a palavra de Deus e sentir um gosto por esse negócio, pela palavra do Senhor. Pararmos de sentir gosto pelas coisas que tem aqui. Aquela moça pobre que tem nos shorts, aquelas moças que não gostam de usar roupa, porque não tem dinheiro, coitadas, para comprar roupa, porque elas, né, são pobrezinhas demais. Não, eu sinto nojo desse negócio, e você começa a sentir gosto por isso aqui. Nós temos o João, que comeu a palavra do Senhor lá em Apocalipse, Revelação. Nós temos o profeta Ezequiel, que sentiu gosto, comeu o rolo da palavra. Nós temos a bênção de podermos dizer: Deus, toca no meu paladar. Temos que orar pelos nossos filhos, para que os nossos filhos sintam gosto pela palavra.
porque isso nos prepara para receber os dons, porque Deus não vai liberar os dons sem... como é que Deus vai usar um surdo? Como é que Deus vai usar um cego? Espiritualmente falando, eu estou falando. Como é que Deus vai usar uma pessoa que não tem gosto nenhum pela palavra? Eu vou te dar um dom do conhecimento, da revelação, e o cara não lê um versículo da Bíblia por semana. Como é que Deus vai usar? Daniel sentia gosto pela palavra, recebeu revelações que era impossível para um homem normal receber, a ponto de Deus contar o sonho de Nabucodonosor para ele. E por final, visão, audição, olfato, paladar, o tato. Qual é o nosso tato? O nosso tato vem daqui, ó, do coração. Porque o nosso tato vem do coração. O coração que eu digo não é esse órgão que bombeia lá o sangue, mas é a sede dos nossos sentimentos. Porque como você toca numa pessoa, é aquilo que você sente. Se numa roda de oração você não quer segurar na mão da pessoa porque não gosta dela, isso é o tato ruim que você sente, é por causa do coração. Né? A gente na aula de inglês, no final, a gente fala com as crianças, a gente vai orar, né? A gente vai orar dado as mãos, e aqueles que são mais amigos gostam de pegar na mão daquela pessoa que é mais amiga. E tem gente que quer tentar se afastar para não pegar na mão, porque o tato depende do coração. E aí, não é porque eu sou mais bonito, mas as crianças gostam muito de brigar para pegar na minha mão. Não, as crianças. Para pegar na minha mão, para fazer. As crianças, E aí tem um menino que fala, o pastor é meu. Não. Querendo, mas... Mas o tato vem do coração. Isso tem que acontecer conosco. E aí não é o assunto hoje, mas é importante que especialmente os maridos e esposas, imagina aquele marido, aquela esposa que não quer nem, não encosta em mim não. Tem alguma coisa errada ou não? Você diz, não encosta em mim não. Não gosto de ninguém encostar em mim, não gosto de abraço, não gosto de nada. Não gosto de abraço, não gosto de um carinho no cabelo. Então que marido e mulher é esse? Não tem alguma coisa errada? Mas essa falta de tato vem da falta do sentimento aqui, no coração. Então essa é a 4ª semana de busca de avivamento. Então nós vamos levantar agora e nós vamos fazer a oração pedindo ao Senhor a ativação dos 5 sentidos espirituais. Amém? Mas antes de fazer essa oração com vocês, que vocês vão repetir essa oração comigo, eu quero fazer uma oração pedindo que o Senhor cancele, mande o seu fogo cancelando a amargura. Vou falar outra coisa aqui. Queridos, se você não está pronto para assistir uma notícia, desliga-se desse negócio. Toda vez que assiste uma notícia, fica sem paz. Porque mataram a Vitória, mataram não sei quem. Aí só fica falando de morte. Aí assiste política e diz, Aí chega, não consegue nem adorar o Senhor, porque é um mundo de injustiça, especialmente no nosso Brasil aqui. Coitado daquele povo lá, né, que está preso lá, 17 anos, mulher do batom, não sei o que lá. É terrível mesmo, mas se você perde a paz, então nem só ora. Porque aí se alguém fala mal de você, o diabo apronta muito. Vou dar uma dica aqui para vocês como o diabo apronta. Ô Andresa, sabe quem falou mal de você? Olha. E aí começa, sabe? Aquela sua colega lá da sala, ela está falando mal de você. Aí você fica pesada da manhã até de noite. Aí repete assim comigo, fala para o irmão do lado, se você perder a paz, quando você recebe a notícia ruim, você não entendeu quem você é. Fulano não gosta de mim não?
Aí a Andresa vai lá, fulano está falando mal de mim, não gosta de mim não? Oh, glória, Senhor, abençoa fulana. Senhor, abençoa fulano, em nome de Jesus. Aí chega lá, dá logo um beijo, um abraço. E aí, fulano, me falar que você não gosta de mim não, é verdade? Velho, desse jeito. Então, queridos, vamos começar a melhorar o negócio aí, né? Eu quero orar por você antes de vocês orarem comigo. Querido e amado Espírito Santo, Tu és maravilhoso Deus que já veio no dia de Pentecostes, o Senhor tem todo o poder disponível e nós estamos na posição até que esse poder venha. E nós recebemos essa palavra rema e que ela se torne rema em nossas vidas. Nessa noite, Senhor, a nós que estamos aqui, os queridos filhos do Senhor que estão conosco pela internet, que estão, Senhor, com amarguras, com conflitos na mente, na alma, nos sentimentos, Senhor, com pesar, com peso na alma, Senhor, manda o teu fogo agora e tira esse negócio de dentro de nós, Pai, porque no nosso estômago, quando sentimos um queimor, e que é a famosa azia, temos que tomar alguma coisa, como magnésio, outra coisa qualquer, mas existe um queimor espiritual, as pessoas não sentem paz, elas chegam mal, elas ficam pesadas, não conseguem ser felizes, não conseguem ter paz, e para o Senhor reativar os 5 sentidos espirituais, o Senhor manda fogo, Senhor, agora, manda fogo nas amarguras que aqui estão em alguma alma, manda fogo, Senhor, nos conflitos, nas dúvidas que ainda pesam na mente de alguns irmãos, sejam velhos ou sejam novos, Senhor, manda assim o teu fogo para esse conflito ser quebrado. O sangue de Jesus tem poder para quebrar todo mal, toda falta de paz, toda amargura, todo conflito, toda depressão. Vem o teu fogo, Senhor, quebrando isso. E, Senhor, alguém tem um espírito de tristeza, seja quebrado isso dessas vidas, Senhor. Crente não pode ser triste, pode até estar em algum momento, mas não ser. Esse espírito de tristeza, esse espírito de angústias profundas todos os dias, todo o tempo, com raríssimas exceções. Esse espírito de conflitos que a pessoa começa a ouvir pensamentos de Satanás, que era melhor o tempo quando estava no mundo, que se divertia. Esse espírito de mentira, porque o diabo só fala mentira, porque ele fala do que lhe é próprio. Seja quebrado das nossas vidas, quebrado das vidas aqui, Senhor, em nome de Jesus. Manda o teu fogo, Senhor, cancelando os conflitos, manda o teu fogo tirando essa depressão e amargura, manda o teu fogo, Senhor, tirando esses pensamentos duplos, em nome de Jesus, amém, amém, aplauda o Senhor. Agora coloque as suas mãos nos seus olhos, por favor, suas mãos nos seus olhos, e diga assim: querido Deus, reativa os meus olhos, minha visão espiritual. Olhos se abram agora, espiritualmente, porque eu era cego, mas quando aceitei Jesus, o Senhor me transformou, me gerou de novo. E o Senhor não gerou um cego. Tudo que tem em Jesus, em termos de visão espiritual, venha sobre os meus olhos. A mesma oração que Eliseu fez por Geazi, eu faço por mim. Abre os meus olhos, Senhor, para eu ver anjos, carros e cavalos de fogo, ver o mundo espiritual. Eu recebo isso pela fé, em nome de Jesus. Amém. Agora coloque as suas mãos nos seus ouvidos. Audição espiritual. Diga: ouvidos espirituais, abram-se, se abram para ouvir a voz de Deus. Todo espírito de surdez espiritual, eu ordeno que se retire dos meus ouvidos espirituais. Ouvidos espirituais, se abram, porque o Senhor Jesus me gerou com ouvidos espirituais perfeitos, em nome de Jesus, amém. Coloque a sua mão assim no seu olfato, seu nariz, diga assim: olfato espiritual, se abram agora, para sentir o perfume do Senhor, o cheiro espiritual, a rosa de Saron, o meu próprio perfume, porque eu sou o bom perfume de Cristo. Se abram agora, em nome de Jesus.
Mão nos seus lábios. Diga assim: paladar espiritual. Ouça a voz do Senhor. E sejam reativados a partir de agora, para eu sentir o gosto da palavra do Senhor, do reino do Senhor em mim, em nome de Jesus. Agora coloque a sua mão no seu coração. Diga assim: coração, você é a fonte da vida. Do coração vem o tato, do que eu sinto espiritualmente, vêm os meus toques. Eu rejeito da minha vida um coração de pecado, de sensualidade, de raiva, de angústias, e com um coração renovado, transformado, os meus toques serão toques de cura, de bênção. Um abraço que eu der, um beijo que eu der, serão de bênção do Senhor, porque o meu tato espiritual é gerado de novo em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia.